Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que o amor, a graça e as misericórdias de Deus esteja sempre nas nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês e os seus familiares, aonde vocês estiverem. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado que está no livro de Romanos, capítulo 6, e o versos 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E depois de você inscrito, você ativa o sininho e escolhe a opção todas. E se possível, você deixe o seu joinha, que é para o nosso canal ser mais visto e a palavra de Deus alcance mais pessoas. Meus amados irmãos e irmãs, esta passagem do apóstolo Paulo, que nós lemos agora, nos apresenta uma das verdades mais profundas e transformadoras da palavra de Deus. Em poucas palavras, Paulo revela tanto o problema central da humanidade, que é o pecado, quanto a solução oferecida por Deus. Em seu imenso amor, ele nos oferece a vida eterna em Cristo. Nós vamos explorar nesse texto sagrado que nós lemos 3 pontos principais. Nós vamos ver o preço do salário do pecado, nós vamos observar o dom gratuito de Deus e a nossa resposta a essa graça maravilhosa. O salário do pecado, meus irmãos, é a morte. O texto começa com uma afirmação direta e chocante também, porque o texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O pecado, que é rebelião contra Deus, traz consigo consequências inevitáveis. Assim como um trabalhador recebe um salário pelo seu trabalho, a humanidade, em sua condição pecaminosa, recebe a morte. A morte aqui não é apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Uma separação eterna de Deus. Desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos 5,12 diz assim, olha: porque como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha, meus amados, essa verdade nos lembra que o pecado é um velho conhecido da humanidade. Todo ser humano sabe o que é pecado. E esse pecado, ele destrói, ele separa, ele corrói a nossa relação com Deus e com o próximo. É importante, meus irmãos, nós refletirmos quais áreas da nossa vida tem esse estado sujeito a esse salário. Eu tenho que descobrir em mim, na minha vida, se existe algum membro na minha vida sujeito a esse salário, sujeito a querer me separar eternamente de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Graças a Deus, o versículo não termina com a morte. Ele nos apresenta como vencer o pecado que gera a morte e receber de Deus o presente da vida. Porque está escrito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse dom, meus irmãos, que é um dom gratuito, mas do mesmo instante, esse dom gratuito, ele não é barato. Ele custou o sangue precioso do meu Senhor, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. No Calvário, ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. A vida eterna não é apenas uma promessa futura, é uma nova qualidade de vida que começa agora, na vida presente. Começa agora, com uma renovação de vida. Nós já começamos a nossa vida espiritual agora. O Senhor Jesus, ele declarou lá no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 10, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tenham vida e tenham em abundância. Esse dom, meus irmãos, nos é oferecido em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Não é algo que podemos conquistar com as nossas próprias forças, mas é algo que recebemos pela fé no Senhor. Não é algo, esse dom de Deus não é algo que eu consiga, que eu conquiste pelas minhas próprias forças. Não é algo que eu consigo pela minha dedicação, mas é algo que eu recebo pela misericórdia de Deus e pela fé. Eu recebo o dom da vida eterna. A nossa resposta ao dom de Deus, diante desta verdade, resta-nos uma pergunta: como devemos responder? Primeira coisa, nós temos que reconhecer a nossa condição. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Em Romanos 3:23 diz assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos admitir a nossa necessidade de salvação. Lá em Marcos, o Senhor Jesus nos dá uma resposta maravilhosa. Ele nos revela algo do dom da vida. Viva como alguém que recebe o dom da vida. E para isso acontecer, eu tenho que arrepender-me e crer. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados e crer no Evangelho. Lá em Marcos, capítulo 1, o versos 15, está escrito assim, olha. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Glórias a Jesus. Então, é um chamado, ele nos chama ao arrependimento e à fé. Meu irmão, viva como alguém que recebeu o dom da vida. A vida eterna em Cristo, ela nos transforma. Não podemos mais viver para o pecado,
mas para a justiça, buscando sempre agradar a Deus em tudo que nós vamos fazer. Sempre buscando agradar a Deus, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida física. Agradando a Deus em todo o tempo, procurando agradar a Deus em todo o tempo. Romanos 6:23, o Senhor, Ele nos faz um convite à reflexão e à celebração. Ele nos lembra do peso do pecado, mas também da graça abundante de Deus. Que nunca percamos a gratidão por esse dom maravilhoso que nos foi dada em Cristo Jesus. Que hoje, ao meditarmos nesse texto, nós possamos reafirmar a nossa entrega ao Senhor, vivendo não mais para o pecado, mas para aquele que nos amou e nos deu a vida. É um convite, meu irmão, à reflexão e à celebração. Ele nos lembra do peso do pecado, mas também ele nos lembra da graça abundante de Deus. Que eu nunca venha me esquecer de ser grato a Deus por esse maravilhoso dom que me foi dado através do Senhor Jesus, o meu Cristo. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por teu imenso amor e por nos oferecer a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a rejeitar o pecado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ficar longe do pecado e a viver como testemunhas da tua graça, no nome do teu amado Filho, Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça de Deus esteja sempre nas nossas vidas, irmãos. Que Deus nos ajude a vencer o pecado. Que Deus nos ajude a ser sempre gratos a Ele pela vida eterna. A paz do Senhor Jesus.